Olá pessoal, voltamos com as nossas aulas não presenciais, as aulas em vídeo para vocês, né, que têm dúvidas nas atividades. A gente vai fazer um vídeo aqui direcionado às atividades, tá? Então, vamos falar sobre equações exponenciais, não vamos nem falar sobre as funções, porque as funções, só a terceira questão lá que tá fácil, fazer um gráfico, né? Você só vai atribuir valores para x e determinar os valores para y e construir a sua curva exponencial, tá bom? No gráfico. Então, bora falar sobre equações exponenciais, que deve ser o que vocês mais têm dúvidas, tá? Então, a equação exponencial, eu vou pegar logo um exemplo clássico aqui, 2x igual a 8, todo livro, toda apostila tem que ter esse exemplo. Ela é o seguinte, ela consiste no seguinte resultado aqui. Imagine que você tem dois números, A e B, tá? E elevado a x e elevado a y, tá? Se eu disser... Não, vamos pegar aqui A igual a A. Iniciar aqui, tá? Imagina vocês têm dois números, o A e o próprio A. A igual a A, beleza? Se eu colocar um expoente aqui, x, essa igualdade ela tem que permanecer verdadeira, tá? Então, se eu pegar outro expoente e colocar y, tá? Lembrando, A igual a A, são o mesmo número, tá? E x, portanto, tem que ser igual a y, tá? É nisso que consiste a equação exponencial, tá? Se eu tenho um número igual ao outro e tem expoentes, eu só posso garantir que esses expoentes são iguais. Por isso que a gente faz aquele negócio de cortar e tal, mas quando na verdade é só porque se esse número é igual a esse, então esse expoente é igual a esse, tá? Porque isso daqui nos garante esse sinal de igualdade. Imagina que você tem aqui 1 elevado a x, 1 elevado a 2, tá? Se 1 é igual a 1, beleza. Então x tem que ser igual a 2. É nisto que consiste a equação exponencial, beleza? Então bora pegar o exemplo aqui. Bora pegar o exemplo aqui, 2x igual a 8. 2x igual a 8. Eu preciso fazer alguns processos. A primeira coisa que eu preciso é igualar as bases, tá? Aqui eu tinha A, aqui eu tinha A, aqui eu tinha 1, aqui eu tinha 1. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 8. Ou seja, eu preciso chegar numa base comum, tá? Então, 2 não é igual a 8, tá? De forma alguma. 2 não é igual a 8. Então eu preciso fazer ou aparecer o 8 desse lado aqui, ou fazer aparecer o 2 desse lado aqui, tá? Só que para eu fazer aparecer um 8 desse lado aqui seria um negócio complicado. Eu ia ter que multiplicar por 4 elevado a x, né? E se eu multiplico de um lado, eu teria que multiplicar do outro. Aí ia ser uma embolada doida, tá? Então o que é que a gente faz? A gente tenta transformar o 8 no número em que uma potência que a base seja 2. Isso é possível? É possível, tá? No exercício nós colocamos apenas números que são possíveis de você converter para uma base, para bases iguais, tá? Então aqui o 2, ele precisa chegar no 8. Como é que eu faço isso? Eu vou fatorar o 8, tá? Parecido com o processo de MMC, mas é fatoração o nome disso, tá? Eu vou fatorar o 8 para que ele chegue numa potência de base 2. E o expoente eu não sei qual é ainda, mas eu sei que a base ela tem que ser 2. Portanto, eu vou dividir o 8 por 2 até que eu chegue no número 1. 8, tá, gente? Muita atenção nesse processo. Eu fiz. A gente fez bem detalhado na apostila, né? Esse processo aqui. E você, provavelmente, se não aprendeu lá, você vai aprender aqui. 8 dividido para 2, tá? Isso daqui é uma divisão. 8 dividido para 2 dá 4. Como eu falei, você continua o processo até que chegue em 1, tá? Nesse caso aqui de fatoração para a equação exponencial, você vai sempre continuar com o mesmo número aqui, tá? Dificilmente você não vai conseguir por o mesmo número. 4 dividido para 2 dá 2, aí continua dividindo. 2 dividido para 2 dá 1. O que é que eu falei?
Quando chega em 1, aí acaba a fatoração, beleza? Então você vai fazer o seguinte, o 8 ele é a mesma coisa que 2 elevado a... Aí você confere. Quantos números 2 eu coloquei aqui? 3, né? Até fiz lá na apostila, bem detalhado. Quem lê a apostila sabe. Quem lê a apostila consegue aprender. 2 elevado a 3, porque ele está aparecendo aqui 3 vezes, né? Ou seja, o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 3. Beleza, gente? Se o 8 é 2 elevado a 3, então continua aqui, olha. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, tá bom? Deu para entender essa parte? Eu espero que sim, porque essa parte é primordial no cálculo de equações exponenciais. E agora que eu tenho 2 elevado a x, 2 elevado a 3, tenho bases iguais, né? Isso daqui é uma igualdade, isso daqui me garante que esse número é igual a esse. Portanto, essa igualdade só é possível se, somente se, x for igual a 3, né? Então você olha para os expoentes, o x ele é igual a 3, beleza? Para você confirmar é só substituir aqui, né? O 3 no lugar do x, né? 2 elevado a 3 é igual a 8. E é isso, a equação exponencial é isso. Claro que depois tem os números a mais, o x a mais, vai complicar, mas baseia-se nisso, né? Se você for pegar um outro exemplo básico e clássico, 5 elevado a x igual a 25. O que é que você vai fazer? Ah, professor, eu quero que apareça 5 aqui e 5 aqui, né? Então nós vamos fatorar o 25, né? Por 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1, né? 25 dividido para 5, 5. 5 dividido para 5, 1. Quantas vezes está repetindo 5 aqui? 2, certo? Certo. Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 2. Portanto, x só poderia ser igual a 2. Ok? Ok. Então, quando é que complica? Pode ser que eu me depare com uma questão assim. É de olho para ver se eu não repito a questão do exercício. Vou dar essa bocada para eles. 27 elevado a x é igual a 81. Tá, primeira coisa. Como eu mostrei aqui no exemplo do 2x elevado a 8, muito provavelmente sempre vai ser o maior que vai ter que chegar numa base igual a do menor, tá? Então quando você chega numa questão parecida com essa, você provavelmente vai pensar, ah, o 27 é menor, então eu vou ter que chegar no 81 até o 27. Só que se você fosse fazer 81, fatorar ele por 27, não dá muito certo, tá? 81 dividido por 27 até dá, né? Que dá 3, certo? 3 vezes 20, 60, 3 vezes 7, 21. E depois que eu fosse dividir aqui por 27, olha, não dá certo, né? Não vou chegar no número 1, não vou chegar no número natural. Então cancela isso aqui. Cancela, deu errado. Não dá para resolver a questão? Dá para resolver a questão. Eu posso fazer ambos esses números chegarem a uma potência de bases iguais, tá? Como é que vai ser? Eu vou fatorar o 27 e o 81 por 3, tá? Que vai dar certo. 27 para 3 dá 9. 9 para 3 dá 3. 3 para 3 dá 1. Então é 3 elevado a 3. Beleza? O 81, fazer por 3 também. 81 por 3 dá 27. E se você for esperto, já vai ver que vai repetir aqui, né? Mas só se você for esperto. Se você não for esperto, sabe a tabuada, não vai chegar lá. Então pronto, olha. O 27 é igual a 3 elevado a 3. E o 81 é igual a 3 elevado a 4. Então como é que a gente vai fazer, professor? Parênteses, tá? Matemática, existem muitos parênteses para salvar a nossa pele. 3 elevado a 4 tá igual a 34.
elevado a x. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque está sendo elevado a x aqui, tá? Não vou mexer ainda. E 81 vai ser 13 elevado a 4. Não preciso colocar entre parênteses. Beleza? No segundo bimestre nós tivemos uma aula de potência. A professora Cláudia fez um vídeo para vocês mostrando algumas propriedades de potência. Numa dessas propriedades a gente tem o que? Potência de potência, né? Isso daqui é uma potência. Isso aqui tudo é uma potência também. Então quando a gente tem um expoente elevando uma potência inteira, o que acontece? Esses expoentes vão multiplicar-se, tá? Então vai ficar 3 elevado a 4 vezes x. Beleza? E agora sim. Bases iguais. Só baixa os expoentes, que é 4 vezes x, que é 4x. E é isso. Opa, eu errei bem aqui. 3 elevado a 4 não, era 3 elevado a 3, tá? Acontece nas melhores famílias. 3x igual a 4, ok? E aí tem aluno que chega nessa parte e não sabe resolver uma equação. Gente, está desde função do primeiro grau, desde conjunto na verdade, né? Fazendo equações. Equação do primeiro grau é simples demais. O x está aqui, ele tem que ficar sozinho, né? Quem está multiplicando passa dividindo. Se você não souber resolver uma equação do primeiro grau, sinto muito. Beleza? Então esse é o resultado da equação 27 elevado a x igual a 81, tá? E quando eu tiver uns números mais complicados ainda, por exemplo, 8 elevado a x mais 4 tô fazendo na hora aqui, que é tudo improvisado. Eu vou pegar o 8, vou fatorar, que eu sei que é 2 elevado a 3, vou pegar o 512 e fatorar por 2, tá? Tá bonitinho. Por 2, isso daqui dá 256. Por 2, isso daqui dá 128. Nem tá decorado nada esse resultado na minha mente. Por 2 dá 104. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Eu não acho que eu tenha que estar fazendo esse negócio devagarzinho aqui, né, gente? Isso daqui é a divisão. Por 2, por 2, por 2. Né? E finalmente por 1. Certo? Oi? Tá. Certo? Então, só a divisão. Divisão, divisão, divisão. Divisão. Não entendeu o que é divisão? Quantas vezes repetiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para você resolver uma equação exponencial, você só precisa saber dividir e contar. Coisa mais fácil que isso. Quanto é 8? É 2 elevado a 3, né? A gente viu bem aqui. 2 elevado a 3. Vou até colocar em vermelho. Tudo que eu for mudar, eu vou colocar em vermelho aqui. Bora ver se vocês entendem assim. Certo? Olha, acho que vai ter até bonito esse resultado aqui. 512 vai dar 2 elevado a 9. Tá? Mudei 8 por 2 elevado a 3. E mudei 512 por 2 elevado a 9. Tá bom, gente? Agora eu faço essa multiplicação aqui, né? Vai ficar 2 elevado a 3 vezes x mais 4. Muita atenção nessa hora. Tem gente que multiplica 3x e deixa 4. Tá errado. Você sabe resolver uma distributiva. 3 vezes x, 3 vezes 4, né? Então fica... Posso baixar logo? Vou baixar logo, né? 3x mais
12, porque as bases são iguais, né? E 9. Ok? Eu só gosto de cortar os... E agora... Será que dá pra fazer 512 por 8? Acho que dava, né? É que vai dar 5 aqui certinho. Tá. Dava, mas eu fui pelo caminho mais difícil. 3x igual a 9 menos 12. Né? Deixa do lado da igualdade quem tem x, do outro lado quem não tem. 3x igual a menos 3. X igual a menos 3 sobre 3. X igual a menos 1. Pronto, dava bem pra ter feito aqui por 8, né? 512 por 8 ia dar 74. Não, deixa assim. Primeiro eles aprendem, né, a fazer. A questão é que exercita, né? Uhum. E é isso, x igual a menos 1. Uou! Quinta questão. Quadrática. 12 elevado a x quadrado menos 3x menos 4 igual a 1. Aí vocês falam que não tem exemplo parecido na apostila. Parabéns pra vocês. 2 elevado a x quadrado menos 3x menos 4. Qual é o objetivo? Igualar as bases, né? Ah, professor, tu falou que sempre chega da maior para menor. Não falei isso não. Ou será que eu falei? Porque não dá para chegar do 2 de fatorado por 1. Que vai ficar sempre repetindo, quer ver? 2 o fatorar por 1 dá 2. Fatorar por 1 dá 2. Fatorar por 1 dá 2. Posso fazer isso o dia todo. Tá? Nunca vou chegar no número 1 aqui. Então eu vou usar de uma propriedade, né? Porque eu sou malandro. Propriedade que a gente mostrou lá no segundo bimestre, que diz que qualquer número elevado a zero dá 1, né? Desde que esse número não seja o próprio 1, o próprio zero, aliás. Tá? Então, o 1 eu posso escrever ele como eu bem entender. Eu posso escrever ele igual a 3 elevado a 0, 2 elevado a 0, 1000 elevado a 0, 5.572 elevado a 0. Tá? Qualquer número elevado a 0, diferente de 0, é igual a 1. Então eu vou colocar elevado a 0 o número que eu quero, que está aqui, que é o 2. Tá? Então com esse 2 eu não vou mexer. E 2 elevado a 0. Viu como é fácil? E agora que eu tenho bases iguais, é só igualar. Ó. X quadrado menos 3x. Fácil demais. Tá? E aqui você tem a famosa equação do segundo grau, que você aprendeu lá no segundo bimestre, ou no primeiro. E eu não vou me ater a detalhes. Delta, b quadrado, quem é o b? Menos 3. 4ac, quem é o a? 1. Quem é o c? Menos 4. Aqui dá 9, aqui dá 16, que dá 25. Então, os valores possíveis para x vão ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, né? Sobre 2a, 2 vezes 1. Ah, professor, eu não sei como o senhor está fazendo isso. Volta lá no vídeo de função de segundo grau. Acho que está escrito segundo ano, mas para você do primeiro ano serve. Raiz de 25 dá 5, 2 vezes 2 dá 2. E aqui eu vou ter um valor para x1, que vai ser 3 mais 5. E eu vou ter um valor para x2, 3 menos 5. 8 para 2, que dá 4. E menos 2 para 2, que dá menos 1. Tá? Solution, menos 1 e 4. Tá? Eu acredito que aqui não tem restrição. Podem ser os dois valores. Tá? Menos 1 e 4, né? Menos 1 aqui, vai dar certo. Dá 1. Vai dar 0 isso daqui, né? E quando eu colocar 4 também vai dar 0. Então, o valor de x pode ser tanto menos 1 quanto 4. Né?
Se a pergunta for quais são os valores de x, você vai colocar menos 1 e 4. Se a pergunta for qual é a soma dos valores de x, eu vou fazer a soma, né? Sabe fazer soma? Menos 1 mais 4 dá 3. Essa daqui seria a soma. Prestem atenção nessa palavra, soma. Às vezes você determina o valor de x e coloca os valores de x lá e não faz a soma, aí você vai perder a questão. Tá? Eu nem sei se está pedindo assim, mas estou dando uma dica logo. E é isso, gente. Equação exponencial, você precisa saber fatorar, você precisa saber conferir, você precisa saber equaçãozinha, primeiro grau e algumas propriedades como essa aqui e como essa aqui, tá? E é isso, boa sorte para vocês, bom trabalho, bons estudos.